Hi, people! Cá estou eu depois de 84 anos, não é mesmo? Mas quem é vivo sempre aparece, né, gente? Eu falei nos meus stories que eu estou com um problema com o meu editor, por isso eu não estou postando vídeos há muitos séculos. Se você me segue no Instagram, você viu isso, né? Mas se você não me segue, infelizmente você não viu. E nem sei porque você não me seguiu no Instagram ainda, tá? Meu Instagram é esse aqui, que vai estar aparecendo aqui embaixo, tá? Me segue. Bom, eu estou aqui hoje, pleníssima, aparecendo nesse mundo, porque eu tenho uma notícia pra dar pra vocês que eu tinha que vir comunicar, né? Porque é muito importante, tá sendo um momento muito importante na minha vida, que é o lançamento do meu primeiro e-book. Primeiro livro, né, gente? Mas eu digo que é o meu primeiro e-book porque ele não foi publicado de forma física. Ele só foi publicado como e-book porque eu publiquei de forma independente. Quem me conhece mesmo, e até quem me segue há um tempo e observa as coisas que eu posto, sabe que eu escrevo há um certo tempo. Eu pretendo vir fazer um vídeo falando especificamente sobre minha história com a escrita, mas não vai ser agora, tá? No futuro, quem sabe. Mas o que vocês têm que saber, o basicão, é que eu escrevo desde os 12 anos. Comecei a querer escrever profissionalmente desde os 16 anos e é isso, desde então sigo na luta. Eu finalizei o meu primeiro livro no começo de 2017, ou foi no começo de 2016? 2017. No começo de 2017 eu finalizei o meu primeiro livro, mas ele não é este que eu publiquei agora, tá? Esse que foi o meu primeiro livro finalizado, eu só quero publicar ele de forma física. Então, eu tô falando sobre esse meu primeiro livro pra não ficar confuso, tipo, esse e-book é o seu primeiro livro da vida? Não. Meu primeiro livro finalizado, eu ainda não publiquei. Porém, este e-book é o meu primeiro livro publicado. Ainda fico besta, né? Falando publicado. Publiquei um livro, as pessoas estão lendo meu livro. Mas enfim, não vou falar sobre outros projetos, outros livros, vou falar sobre Meu Medo de Amar, meu livro. Pra quem não sabe, Meu Medo de Amar é uma história que eu postava no Wattpad, que é esse aplicativozinho aqui, esse aqui, que é um aplicativo onde você posta histórias, fanfics e afins. Eu publicava os capítulos de Meu Medo de Amar lá no Wattpad. E eu tinha poucos, mas tinha alguns leitores, não é? Só que eu não tinha nenhuma responsabilidade com as postagens, porque eu sempre achava que, ninguém tá lendo. E realmente, como eu demorava muito, as pessoas perdiam o interesse de ler. E eu deixei pra lá, por muito tempo, deixei pra lá, parei mesmo de escrever. Aí de vez em quando eu me animava pra escrever sobre a história e postava um capítulo, mas não tinha leitura mais, porque as pessoas já tinham deixado o livro pra lá. Então eu, deixei pra lá também. Tava focada também, né, nesse meu primeiro livro, tava escrevendo ele, não tava com foco em outras histórias, queria terminar ele, revisar ele, deixar tudo prontinho pra poder enviar pras editoras e tal, foi todo um processo. E essa história, Meu Medo de Amar, ficou no esquecimento. No começo desse ano, eu comecei a seguir algumas autoras independentes e que publicavam histórias pelo Amazon. E foi quando eu despertei pra isso, né? Porque eu já tinha passado muito tempo enviando meu primeiro livro pra editoras e não tive nenhuma resposta e toda aquela situação, aquela frustração e enfim. Eu comecei a seguir essas autoras e pensei, por que não? Porque assim, eu sempre classifiquei as minhas histórias com as histórias que eu podia publicar no Wattpad, por exemplo, e as histórias que eu quero publicar de forma física. E daí eu parei pra pensar em por que as minhas histórias do Wattpad não poderiam ser as minhas histórias do Amazon. Inclusive, Meu Medo de Amar foi uma história que eu criei pro Wattpad. Totalmente pro Wattpad. Quando eu descobri o Wattpad, eu pensei, tá, o que é que eu posso escrever aqui pra fazer as pessoas lerem? Porque eu não queria postar nenhuma das histórias que eu tava escrevendo e que eu pretendia publicar fisicamente. E eu queria fazer, tipo, um espaço para as pessoas conhecerem meu trabalho, para as pessoas me conhecerem e sentirem vontade de ler meus futuros livros ou os livros que eu já tivesse publicado, não sei. Então eu pensei, vou escrever uma história adolescente, porque esse é o meu estilo de história, né? Romance e romance de jovem adolescente. Esse é meu gênero de escrita. Comédia romântica, romance,
afins. Daí eu pensei, vou escrever uma história bem adolescente, clichê, que é o que eu escrevo, e focada em desilusões amorosas, porque é um tema que muitas pessoas gostam de ler. E, enfim, parei e pensei, é isto. Então, vocês veem que eu comecei essa história com expectativa nenhuma. Não foi uma história pensada como todas as minhas histórias são. Minhas histórias sempre surgem pra mim. Elas sempre aparecem. Mas essa não foi uma história que surgiu. Ela foi uma história que eu parei e pensei o que eu poderia criar. Mas me surpreendeu porque eu realmente comecei a ter ideias e gostar, me apegar aos personagens, porque eu não tinha apego nenhum. Eu comecei a história com zero expectativa, eu criei a história somente pra Wattpad e não imaginava que eu ia gostar tanto daquela história, eu não imaginava que eu ia me apegar tanto, que eu ia me apaixonar pelo personagem principal, porque eu sempre me apaixono pelos meus mocinhos. E com essa história eu não achava que ia ser assim e acabou sendo. Então, no começo desse ano, eu comecei a desenvolver um suspense, que inclusive eu espero que seja minha próxima publicação no Amazon, mas pode ser que tenha outro romance antes, não sei. Vai depender do que eu terminar primeiro, mas no meu Instagram vocês vão saber sempre, sempre, sempre de primeira mão. Então, me sigam no Instagram. Então, eu comecei a desenvolver esse suspense, só que eu tava muito ansiosa, eu queria publicar alguma coisa no Amazon, eu queria começar a me inserir nesse mercado. E eu pensei, caramba, essa história eu vou demorar muito pra terminar, porque eu demoro muito escrevendo, muito, muito, muito mesmo. E como seria uma publicação independente, eu quem ia revisar, eu quem ia ter que deixar tudo certinho. Então é toda uma responsabilidade e que demora bastante tempo. Então eu pensei, caramba, eu não vou terminar nem tão cedo. Daí eu fiquei pensando, tá, mas eu quero publicar agora, eu quero publicar pra já, então o que é que eu posso fazer? Daí eu lembrei da minha historinha, né? Que eu tinha abandonado no Wattpad, mas que eu gostava muito dos personagens, que eu gostava bastante e tinha deixado pra lá. Eu pensei, por que não? É uma história que eu gosto muito e que pessoas gostavam de ler e eu simplesmente deixei pra lá. E daí eu peguei ela pra começar a escrever de novo e finalizar finalmente. Daí eu comecei, né, a realmente escrever, porque eu postava ela no Wattpad de forma curta. E eu tinha um nervoso que quando chegava em 2.000 palavras eu tinha que finalizar o capítulo. E acabou que a história ficou muito assim, direta. E como eu ia publicar ela inteira, eu acabei não gostando da forma direta como ela estava sendo contada e comecei reescrevendo e acrescentando coisas, cenas. Não deu pra acrescentar muita coisa porque eu já tinha deixado tudo contado e não tinha muito o que enfeitar, não tinha muito o que colocar. Mas eu consegui acrescentar bastante coisa nos capítulos que eu já tinha postado. E nas próximas cenas, né, eu deixei bem mais explicado, não sei se eu posso dizer assim. E estiquei a história até onde deu pra eu esticar, mas ainda ficou com poucas páginas. Minhas histórias não são histórias com poucas páginas, tá? Essa ficou com 194, eu acho. Assim, pelo Kindle, né? Porque no normal, quando eu terminei pelo Word, ficou com 114 páginas e minhas histórias não são curtas dessa forma. Porém, foi por causa disso, somente. Só sei que eu comecei a escrever, em 2 meses eu tinha finalizado a história, tinha revisado a história. Se vocês acharem erros ortográficos, eu não vi erros ortográficos quando eu tava revisando, porque a gente olha, né, tudo certinho, tudo direitinho, e quando tá revisando, você tá ajeitando, você não acha que não tem mais nada. Aí de vez em quando você para pra ler, quando vê, eita, deixei passar isso aqui. E não pensei que tinha deixado passar isso aqui. Mas, enfim, perdoem se vocês verem esse tipo de erro, porque realmente fui eu quem fiz a revisão da minha própria história e, enfim, é sempre bom uma pessoa de fora fazer, só que eu não tenho como ter ninguém agora, porque eu estou me inserindo nesse mercado. E, enfim, eu queria contar pra vocês a história dessa história, que foi o que eu fiz. E agora eu vou fazer um breve resumo sobre a história. Eu vou fazer um resumo porque senão vai ficar tudo muito longo. Eu não vou ler a sinopse porque ela vai estar aqui embaixo também, tá? Aí você lê a sinopse antes ou depois, whatever. Mas é isto, vou contar. O livro fala da história de Lauren, que foi uma personagem que eu criei totalmente sem pretensão, como eu falei aqui.
O nome dela eu escolhi por causa de uma banda que eu gosto muito, Barlow Girls. E o nome dela e das irmãs são inspirados nessa banda. Porque, como eu falei, a história não foi pensada. Então, eu não parei pra analisar nome, não parei e nem lembro por que eu pensei em colocar o nome das três nessas personagens. Não teve um porquê exatamente, tipo, fiz as personagens pensando nelas. Não foi assim. Só que aí eu acabei colocando as características das três irmãs nessas minhas personagens. Lauren é loira, como a Lauren real. Eu vou deixar a foto das três aqui. A Lauren da minha história é loira. A Rebeca da minha história é morena, de cabelos cacheados e olhos claros. E a Alissa da minha história é branquinha, de cabelos claros, assim. Não claros, castanhos, como as três. Mas o rosto não tem nada a ver, só as características. Enfim, voltando, já estou me estendendo de novo porque eu faço isso. Lauren viveu um grande amor de infância e da adolescência, enfim. E foi traída. Não vou contar como, por causa dos spoilers. Mas ela foi traída, teve seu coração despedaçado e passou a desacreditar do amor desde então. Ela se mudou depois de um tempo, não por causa da traição nem nada. O pai dela havia investido em um imóvel em outra cidade e em outro estado, e como ele conseguiu a compra desse imóvel, ele e a família, consequentemente Lauren, também foram embora, se mudaram para esse outro estado. Chegando lá, vida nova, tudo novo. Lauren já estava um pouco melhor de toda a situação, mas ainda carregava dentro de si os traumas da traição, os traumas do desamor. Em Belfort, Lauren conhece Lorenzo, que é o nosso mozão, né? Nosso crush desse livro. Lauren e Enzo se envolvem de forma natural. Eles começam se dando muito bem, muito amigos e começam a ficar. Ela muito plena, dizendo que não vai se apaixonar de novo e é isso aí. Porém, não tem como não se apaixonar pelo Enzo, né, gente? Desculpa falar. A convencida, a que cria e baba os personagens. Ela, quando percebe que está se apaixonando pelo Enzo, se afasta e ela se afasta e se aproxima, se afasta e se aproxima o livro basicamente inteiro. Porque ela passa por um conflito interno absurdo, porque ela quer, o coração dela quer que ela volte a amar, mas ela não quer, então muito conflituoso. Não vou contar o que acontece no final, não vou contar se os dois terminam juntos, não vou contar nada mais pra vocês. Só digo que não é somente uma história sobre uma garotinha que se apaixonou e foi traída e parou de amar, e enfim, não é só sobre isso. A história fala muito sobre perdão, fala muito sobre se entender as coisas que acontecem, o porquê que as coisas acontecem, coisas ruins acontecem. E fala muito sobre a marca que esse tipo de situação deixa em nossas vidas. Eu não me inspirei em ninguém para criar a Lauren, mas enquanto eu escrevia enquanto eu finalizava o livro e descrevia os conflitos da Lauren, eu lembrei de uma amiga que passou por uma situação não parecida, mas eu convivia com os conflitos que ela tinha em relação a se apaixonar de novo, o quanto era difícil para ela, o quanto ela relutava. E a Lauren, ela reluta muito nesse livro. Muito, é absurdo. Uma das leitoras mandou mensagem para mim revoltadíssima do quanto ela não aceita realmente amar de novo, o quanto ela reluta, porque eu sei o quanto é difícil para pessoas que passaram por isso. Graças a Deus eu nunca passei por uma situação parecida e espero nunca passar. Mas eu conheço e convivi, então eu sei o quanto é complicado. E foi exatamente isso que eu quis passar, fazendo a Lauren muitas vezes até parecer chata por não aceitar, ou então, quem sabe, ela tá fazendo charme, não é tanto assim, não é demais. Mas a gente lê a história na perspectiva dela e vê o que ela tá sentindo, como ela tá se sentindo. E foi isso que eu quis passar pra vocês. Enfim, eu vou parar de falar pra não dar spoiler, tá? O link vai estar aqui na descrição se você gostou do meu resumo. Eu nem sei se eu resumiu bastante, mas se você se sentiu curioso, se você quer ler, por favor, clica aqui embaixo e vai direitinho pro Amazon comprar meu livro.
Eu espero muito que vocês leiam, que vocês gostem. E se não gostarem também, pode deixar a crítica, a gente tá aí pra isso. Só não me xinga, tá? Porque eu fico triste. Eu vou ficando por aqui, gente. Esse vídeo foi mais sério e... enfim, do que o habitual. Mas é porque eu realmente queria somente passar a mensagem. A mensagem não, né, querida? Passar a novidade pra vocês. Eu tô muito feliz nesse momento da minha vida, porque ainda não foi do jeito que eu queria que fosse, mas eu me lancei nesse meio e isso é muito importante pra mim. Tem sido, está sendo muito importante pra mim. Agora eu me considero uma autora, uma escritora, né? Porque antes eu era somente uma escritora, escrevia, só eu sabia o que eu escrevia. Hoje pessoas estão lendo o que eu escrevo de verdade e comprando o meu livro e, enfim, isso é muito importante. Ele ficou por 24 horas, mas ficou como o segundo mais comprado em romances para jovens e adolescentes e contemporâneo. E, assim, eu atingi marcas com esse livro agora, que eu não tava esperando tão cedo. E, enfim, tô muito feliz. Comprem meu livro, se você gosta de romance. Ele não é apenas um romance clichê. Ele também tá no Scoob, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. E voltem lá, gente. Deixem, tipo, quero ler, ou li. Porque isso ajuda muito a divulgar. E deixem avaliações também no Amazon, que isso ajuda muito, 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 muito. Eu vou ficando por aqui. Não sei quando eu vou voltar para este canal, então, né? Aproveitem esse vídeo que foi longo, mas necessário. E é isto. Beijinhos. Tchau!